Olá, pessoal! Iniciamos mais um Conexão Universitária. Se você não faz ideia do que é isso, eu vou compartilhar com você, conversar e explicar melhor do que se trata o nosso programa. Nós aqui no Pão Diário iniciamos o projeto Pão Diário Universitários. E o Conexão realmente trabalha um devocional semanal com os universitários. E hoje estamos aqui em mais uma semana para conversar sobre uma temática do devocional. A semana que estamos é a semana 19. Então, quero dar oi para todos aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, no Instagram, nas rádios do Pão Diário, em todos os ambientes eletrônicos, é muita coisa online. Mas seja muito bem-vindo, espero que você aproveite esse tempo conosco de bate-papo no Conexão Universitária. Hoje, o nosso bate-papo conta com 3 convidados. Vou apresentar aqui todos eles para você, para que você possa conhecê-los. Esses são os nossos lindos convidados. Então, no dia de hoje, cada um deles vai se apresentar um pouquinho para que a gente possa saber de onde eles saíram, quem eles são, o que eles estão fazendo aqui, qual a conexão com o ambiente acadêmico. Então, bora lá. Gostaria de começar com você, Ju. Oi, Quem é oi. você, Ju? Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos, eu estudo design na UTFPR. Eu trabalho para uma igreja, para a C3 Church Curitiba, e é a igreja que eu frequento também. E eu participo e lidero o TFPR em Cristo, um grupo cristão universitário que a gente faz células e eventos evangelísticos dentro da nossa universidade ali. Eu participo também da rede, junto com o TFPR em Cristo e também como voluntária. E acho que é isso. Muito bom saber quem é você, Ju. Obrigada. Nós também temos uma outra pessoa, outro convidado, o Hammer. Hammer já participou aqui conosco de outros programas. Fale aí, Hammer. Bom dia ou boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Hammer, tenho 21 anos, eu sou desenvolvedor de software na Mercafácil. Eu sou membro da PIB Curitiba, lidero uma célula lá há um tempo e participei do grupo Jesus na UFPR. Eu me formei na UFPR em 2019, então a maior parte da graduação eu pude participar do grupo Jesus na UFPR e ao mesmo tempo servir em várias, ajudar em várias áreas do grupo que eram separadas lá, em especial liderar a integração, que é como se fosse a área de boas-vindas, de acolher e de receber as pessoas. E é isso. Legal, muito bem. Obrigado por esse momento. Nós também temos um terceiro convidado aqui conosco, que é o Fábio. Fábio, quem é você, Fábio? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu sou pastor na Igreja Batista do Bacaxeri, capelão de empresas, professor de teologia, né? Tenho formação em algumas áreas acadêmicas, além da teologia, administração, pós-graduação em saúde mental e lideranças, e também atuo com os vestibulandos, né? Uma turma de escola bíblica dominical que é para se preparar para o ambiente acadêmico. Que interessante, muito diversificado o nosso povo aqui. Então sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo do dia de hoje. Hoje, para você que está chegando agora e não faz ideia do que a gente está falando, basicamente o nosso papo hoje é sobre o Devocional 19. O Devocional da semana 19 tem a temática que é Amantes da Palavra. Amantes da Palavra. Bem, para ser amante da palavra, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre o que se trata, o que é essa palavra. E para entender um pouco melhor, eu tenho várias perguntas aqui para os nossos convidados, para que eles possam me ajudar a chegar, né, no consenso de resposta. Então, quero conversar com vocês. A primeira coisa aqui que me vem à mente em relação a esse devocional é o que é a Bíblia? O que é a palavra e por que ela é tão importante? Quem gostaria de iniciar essa resposta? Fica à vontade, gente. Eu posso tentar. E o bom de ser o primeiro é que eu posso ser corrigido depois por vocês. Então, É um por favor. bom ponto, Ram. Cara, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é muito interessante que
a Bíblia ela é escrita por, acho que mais ou menos uns 40 autores diferentes ao longo da história. Eu li hoje, se eu não me engano, que é cerca de 4.000 anos de diferença entre o primeiro autor que escreveu e o segundo, então ela foi escrita ao longo desse tempo por muitos autores e por autores com contextos completamente diferentes. E o que torna a Bíblia especial? Porque que depois de tantos anos ela ainda continua tão firme, tão forte, né? Porque, de acordo com o que acreditamos, a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Então, toda a crença, todo o cristianismo, ele se baseia na palavra de Deus. E é como se Deus fosse contando, não contando, né? É contando a sua história através da Bíblia. E na Bíblia é onde a gente conhece a Deus, é onde a gente conhece a Jesus. É um livro fascinante, né? Até acho muito interessante que ele, no devocional, ele traz com essa palavra de fascinação pela palavra, porque a gente aprende não simplesmente só, digamos, com o acerto das pessoas, com aprendizados, com ensinamentos, mas muitas vezes com os erros das pessoas também. Então, ela é um livro muito rico e passo para os próximos. Interessante. E aí? Hammer mandou bem, hein? Não, ele mandou muito bem, ele fez um resumão aí muito, muito legal, porque ele conseguiu abranger, assim, vários aspectos da importância da palavra de Deus, né? Uma das coisas que a gente estuda em teologia, que eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão, é que há uma diferença na ideia de que a Bíblia teria a palavra de Deus, ou seja, ela contém a palavra de Deus, de ela ser a palavra de Deus. Porque se ela tivesse somente a palavra de Deus, ela seria só mais um livro que contém a palavra de Deus. Mas quando você diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus, aí você está dando um foco muito especial na importância da Bíblia, porque ela se torna o livro da profecia, o livro que traz a revelação, o livro que fala diretamente ao homem como é que o homem se encontra com Deus. É um movimento diferente, não é o homem indo a Deus, na verdade é Deus vindo até o ser humano para falar e esclarecer e salvar o ser humano, ou seja, a Bíblia se torna o caminho, né? Então é diferente ela conter a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Profundo. O pastor já vai direto ali no ponto. Isso é muito legal. Uma das coisas que eu acho que mais me cativa em relação à Bíblia é que ela é a nossa régua, né? Tipo, em relação a tudo, mas especialmente, assim, eu tava conversando esses dias com um menino que tá frequentando a minha igreja e ele tem várias dúvidas sobre a palavra e tal. Ele me perguntou isso, assim, sobre quem é Deus e tal. E o que eu mais acho legal mas uma das coisas que eu acho muito legal da Bíblia é que é o que faz com que a gente entenda como unidade quem Deus é. É o nosso parâmetro sobre Deus. Porque senão, se a gente não tiver a Bíblia, se a gente não dá a importância devida a ela, cada um vai criar um conceito próprio de quem Deus é, e a gente vive numa salada de fruta de quem que acha que está mais certo do que o outro. E a única coisa que pode evitar isso é todo mundo estudar a palavra de Deus e saber, através dela, que é essa fonte segura, quem Deus é, né? E interessante. Mas eu quero perguntar para vocês se ela é confiável. Como que eu lido com isso, com esse argumento em relação às pessoas que falam, peraí, se ela é a palavra de Deus, em que sentido e como ela é confiável? Isso daí é uma boa, excelente pergunta, né? Ela é confiável. Primeiro, ela é confiável por vários aspectos externos, né? O fato de você poder situá-la na história, de você poder confirmar os relatos, né? E o fato, como diz o Hammer, ele assim, tem um range muito grande de tempo e que você percebe que existe uma coerência entre os escritores dela, né? Ou seja, quem testemunhou a verdade de Deus, ele não entra em choque com aquele que, passados séculos, tem o mesmo testemunho de experiência com Deus, né?
Então, isso é tremendo. Mas o mais importante que acho que a gente tem que levar em consideração é que sempre alguém vai colocar em dúvida e vai colocar em xeque se realmente ela é confiável. O aspecto mais importante que nós temos que colocar como a confiabilidade na Bíblia é a tua vivência com ela, a tua experiência pessoal. Se a gente colocar a nossa experiência com Deus, isso daí acho que tira todo tipo de questionamento. É difícil alguém que não tenha tido uma experiência direta com Deus, né, não tenha se encontrado ainda com Deus, de não ter algumas dúvidas básicas, que eu acredito que eu mesmo, né, que tenho anos de experiência com Deus... Várias, né? Vão Eu ainda tenho acumulando as dúvidas. dúvidas, é diferente. Exatamente, continuo ainda, outras abrem também, né? Mas aquelas dúvidas com relação à confiabilidade, essas daí são todas, né, solucionadas na medida que você experimenta esse Deus, o Deus da palavra. E por isso que a Bíblia ela é viva, né? Porque ela é a expressão do Deus vivo. Então, quando você tem essa experiência com Deus, isso daí é a maior confiança que você pode depositar, porque é algo que é teu, né? Não é alguma coisa que vem de fora. Mas como eu falei, existem muitas coisas de fora que atestam isso, mas a gente pode colocar que a primeira coisa mais importante é a minha experiência com ele. Nossa, faz muito sentido. E como que você vai ter uma experiência se você não tem um contato constante, né, com a palavra de Deus? O que me leva a pensar justamente, você confia naquilo que você está buscando conhecimento. Em uma das lives, a gente falou sobre o medo, né? O medo, da onde que vem esse medo ou receio das coisas, medo da morte, medo do universo ao redor, medo. Ele surge da falta de conhecimento que nós temos de alguma coisa, né? Nós temos medo de morrer, porque nós não sabemos o que vai acontecer, como vai ser, e principalmente se isso que vai acontecer pode gerar algum tipo de dor em nós. Então, essas duas coisas prejudicam a gente realmente nos entregarmos completamente, né? A gente sente muito medo. E a gente falou sobre isso, falou, nossa, em várias coisas a gente não dá o passo por esse medo grande, por não conhecer o que nós vamos enfrentar e principalmente por aquilo nos machucar. Quando nós buscamos realmente conhecer a Deus, entendemos quem Ele é e sabemos Ele é bom e a sua palavra é boa. Então, realmente, o que Ele faz conosco é nos transformar com a palavra e não realmente gerar maiores dúvidas existenciais. Creio que as dúvidas existenciais, quando nós temos esse contato com a palavra, são sanadas, né, em relação ao nosso contato com o Senhor. E eu chego a outra questão, que é justamente... nós então precisamos ter um contato com a Bíblia constante? Sim, não, é melhor deixar assim quando der? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Cara, eu acho muito importante, até porque, complementando o que o Fábio falou, tipo, nessa questão de confiar na Bíblia e tal, acho que isso entra também na gente ter um contato constante com a Bíblia, porque quando você não tem um contato constante com a Bíblia, ela não é confiável para você, porque você não colocou ela à prova ainda, na sua confiabilidade, né, entre aspas. Então, quando você tem um contato constante, você começa a ver que a Bíblia se responde nas coisas que surgem de dúvida, ela se interpreta, e para você sanar as suas dúvidas, para você se alimentar de verdade, ter uma experiência real com quem Deus é e com o porquê que a palavra foi criada, né, por Deus, que é para apresentar Ele mesmo, né, para o ser humano, se você não tem esse contato constante, você nunca vai descobrir, tipo, a eficácia da palavra. Eu acho muito interessante que as pessoas, ao mesmo tempo que elas perguntam, mas a Bíblia é confiável, elas confiam em tantos outros misticismos espirituais. Elas se colocam em situações espirituais que elas nem sabem quais são a procedência. E quando a gente vai... E é tão fácil para as pessoas, às vezes, condenar a Bíblia e falar mal e tudo mais, mas quando a gente para olhar, é um instrumento de espiritualidade, entre aspas, assim, né, que é a grande verdade da fé, mais padronizado que eu já vi, o que mais faz sentido, porque elas explicam, tipo, a Bíblia é suficiente nela mesma, assim, em Deus, né, no caso.
É importante a gente não colocar a Bíblia como um Deus, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. Sim. Isso que você falou me lembra uma temática também sobre a incredulidade. Nós conversamos sobre a incredulidade e a gente percebeu que a nossa geração ela é incrédula em relação à Bíblia, só a Bíblia, porque ela acredita em tudo, né? Acredita no céu, nos negócios, na espiritualidade mais aleatória do universo, mas a Bíblia não, essa é questionável. E você fica assim, ué, meu querido, você acredita nas estrelas, no negócio que vai acontecer com a lua e blá, 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 e os astros, mas a Bíblia não, a Bíblia não. Então, é uma questão realmente muito importante e relevante, porque a pessoa está escolhendo parâmetros, mas está questionando bastante a palavra de Deus. Não sei, claramente isso acontece por investidas do inimigo e tal, mas realmente existe uma incredulidade em relação a Deus, em relação à Bíblia, em relação a Jesus. Mas a nossa geração tem um credo gigante, tem um credo gigante em relação a muita coisa. Sim. Mas, enfim, dentro dessa temática ainda da palavra, a próxima, o foco no hábito aqui é porque o hábito, se realmente a gente tirar o hábito da leitura constante da nossa vida, vamos perceber a falta que a Bíblia faz, né, na geração de vida em nós, porque ela vai realmente gerar vida com o hábito. Assim como, sei lá, todo mundo nessa pandemia teve que se acostumar com o hábito das câmeras, eu tenho certeza que muita gente não gostou disso, mas muitas coisas mudaram nesse tempo. E demorou, né, 2 anos para que a gente adquirisse novos hábitos. E alguns nos deixaram bem, com pouca saúde, eu diria assim, para não falar outra coisa. Alguns nos deixaram com vários problemas na coluna, mas, enfim, todos esses são hábitos que foram construídos e que fazem parte da nossa rotina agora, em 2021. Então, construir o hábito da leitura diária da Bíblia é muito relevante porque gera vida. E eu tenho experienciado isso no grupo da célula aqui na igreja, que a gente se desafiou a fazer a leitura bíblica constante, da leitura da Bíblia inteira. Então, isso fez uma diferença muito grande para todos nós. Porque realmente parece que dentro dos nossos hábitos, o que pode ser tirado e o que não deveria é a leitura bíblica. E olhando para várias coisas que a gente faz no dia a dia, parece que não sei vocês, mas essa é a impressão que eu tenho, que não há, esse pode ser negociado. Peraí, a Bíblia pode ser negociada dentro dos nossos hábitos e cronogramas de trabalho e de vivência, de correrias. Eu não sei como é a realidade. O que vocês pensam a respeito disso em relação à nossa geração? Quanto se negocia, né, a leitura bíblica? Eu vejo assim que nós estamos numa época de muita informação, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que informar não é formar. Então, ter muita informação, muitos dados, não quer dizer que você vai poder realizar o que você precisa realizar. Então, a Bíblia, ela deveria ser encarada assim, né? Eu acordo cedo para ler a Bíblia. Por quê? Porque é um hábito? Não. Eu devo fazer isso porque, primeiro, eu vou preparar uma leitura para fazer meditação ao longo do dia, né? Ou seja, Deus vai poder falar comigo ao longo do dia. Eu vou fazer questionamentos acerca daquele texto que eu li, eu vou fazer trocas com colegas, eu vou analisar a minha vida, o meu dia a dia, os detalhes da vida, à luz do que eu li de manhã, né? Eu posso até ler à noite, aí não estou falando que tem que ser um horário, mas eu aproveito melhor quando eu faço a leitura e eu faço reflexões sobre a leitura que vão me ajudar a construir. Então, não é só os dados, não é só a informação. Eu estou me preparando para ser. Né? Então, isso é muito importante. A Bíblia tem que ser diária. Não é que é errado, pecado, eu não estar lendo a Bíblia um dia da semana, 2 dias da semana, não é isso. Mas é quanto que eu estou aproveitando para juntar material para minha formação. Então, acho que a gente, quando reflete na importância da leitura, é como a gente tem a base desse texto, né, dessa meditação em Salmos 119, né, que ele diz assim, a tua palavra é maravilhosa, eu não consigo tirá-la do pensamento, eu não consigo parar de meditar, e a gente tem que ser realista, quanto mais a gente se aprofunda
e conhece a palavra, mas ela é fascinante, porque ela vai abrindo nosso pensamento e novos entendimentos, né? Isso faz parte da minha formação. Agora, né, como você diz, né, Jess, os dias de hoje, vamos dizer assim, na nossa época, nós estamos falando de um período hedonista, né, que as pessoas estão buscando muito os seus prazeres. Então, a Bíblia é negociável? Sim, ela é negociável tanto para quem não é cristão, como para quem é cristão, porque, de certa maneira, nós somos inundados com uma meta, uma ideia de ter uma vida perfeita, cheia de prazer o tempo inteiro, de aproveitar tudo. Então, parece que, sim, para quem é de fora, digo de fora assim, quem não tem experiência com a palavra de Deus, olha a palavra de Deus como um absoluto que interfere com algumas procuras que eu tenho de prazer. E aquilo, para mim, para essa pessoa, vai ser um problema. Agora, para nós que temos, né, como diz a palavra, temos uma natureza decaída, que precisamos buscar a Deus, a reflexão, ela sempre vai tocar o nosso coração, a nossa alma, e nos mostrar o quanto nós precisamos nos perdoar, quanto nós precisamos entender a mente de Deus, quanto Deus está trabalhando e quer que a gente mude determinados comportamentos, encontre outros caminhos. Ou seja, ao mesmo tempo que ela gera um certo desconforto, ela gera uma formação maravilhosa. Então eu tenho que usar minha mente, tenho que usar a minha alma para entender a palavra de Deus. Não, faça um sermão, desculpa. Posso complementar rapidinho? Vocês falaram bastante e eu gostei muito, assim. E uma das coisas que me veio muito à mente, agora pegando pro lado de cristãos mesmo, né? Porque a gente vê até mesmo dentro da igreja as pessoas, de certa forma, como a Jess falou, às vezes minimizando a ação da Bíblia ou negociando muitas vezes isso, mas a própria Bíblia fala sobre esse hábito que deve ser vivido constantemente. Acho que Josué 1:8 vai falar que medite na minha lei de dia e de noite, e isso significa que isso é ser bem-sucedido. Se você praticar as palavras desse livro, aí sim você vai ser bem-sucedido de acordo com o parâmetro de Deus, né? Então, a gente vê que a Bíblia, partindo do princípio que, cara, Deus, ele é o Criador e ele sabe a melhor forma que a gente pode viver aqui nessa terra, digamos assim. E ele, através da história, ele vai moldando, ensinando o seu povo, e tudo isso está escrito num livro, que é a Bíblia. E tem até uma ilustração que a gente usa no discipulado, que é como se fosse um manual de instruções nosso, assim, né? Tipo, daqueles que acreditam em Jesus. Porque ao longo da caminhada, se a gente lê a Bíblia de coração aberto e o Espírito Santo vai falando ao nosso coração através da palavra, nós somos moldados constantemente, né? Que nem vocês falaram, até o fim da nossa vida a gente vai continuar sendo moldado. Então isso é fascinante da caminhada com Jesus e desse caminhar diário com a palavra, né? Porque a palavra, que nem vocês já falaram muito bem, ela é suficiente, ao mesmo tempo é a forma mais confiável da gente ouvir aquilo que Deus está falando com a gente. E ele fala diariamente, então isso faz muito sentido tudo. Sim, eu achei muito massa tudo que vocês falaram, assim. E acho que uma das outras coisas que a gente, acho que como igreja, assim, como cristãos, a gente tem que tomar cuidado também, é lembrar que a Bíblia é um instrumento, né, tipo, de conhecimento de Deus, que ela não é o próprio Deus, assim. Porque eu falo porque eu já caí nesse engano, assim, de às vezes idolatrar um hábito da leitura bíblica, tipo, ou a leitura bíblica em si, quando na verdade o Senhor colocou isso como uma forma da gente conhecer a Ele, porque Ele que é o importante da história, né? E é isso, por que isso me ajuda, né, a lembrar disso? Porque daí se torna leve, não é algo assim, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão eu vou ser jogada no inferno, socorro. Não, é tipo, cara, tudo é a condenação do inferno. Não, a Bíblia é um instrumento para que eu conheça Deus. E ela carrega promessas incríveis, que é, se eu buscar Deus, ele vai se revelar a mim. E se Deus diz e se Deus realmente é quem ele diz ser nessa palavra, então
ler e conhecer a ele através dela é a melhor coisa que eu posso fazer, porque ele fala que ele é o cara mais maravilhoso do mundo, que ele é a pessoa mais incrível, que ele é a visão mais bonita, que ele é o prazer mais intenso que eu vou ter na minha vida. Então, eu vou usar desse instrumento para poder realmente conhecer quem Deus diz que ele é, né? Isso gera muita esperança no meu coração, de pensar, cara, eu não sou obrigada, eu posso, tipo, não é eu tenho, eu posso. Isso é muito legal, eu não sei, isso me ajuda a adquirir esse hábito, a cultivar esse hábito, na verdade, né, de buscar Deus através da palavra. É o olhar pelas oportunidades, né? Não é pela obrigação, é pela oportunidade. Eu acho fantástico, é isso mesmo a ideia. Eu tô tendo todas as oportunidades todos os dias. Então, todos os dias eu quero beber dessa fonte. Exatamente. Achei essa resposta bem completa. Então, eu quero seguir para algo mais pessoal em relação a vocês. Cada um de vocês que está aqui, quem está nos ouvindo, vai entender um pouco mais a respeito da história pessoal de vocês. Qual é a história pessoal de vocês e experiência com a Bíblia? Como tudo começou? Era uma vez? Enfim, quero ouvir a história de vocês e o testemunho em relação a esse contato com a Bíblia. O que marcou, até caso tenha algum versículo favorito, algo que tenha impactado a caminhada de vocês nesse sentido. Gostaria de saber como tudo começou. Você teve esse impacto de tem que ler tudo? Não tem, não. Leia quando dá. Me fala aí um pouquinho. Quero ouvir de cada um de vocês. Vou pedir para o Hammer começar. Fala aí, Hammer. Nossa, acho que meu contato com a Bíblia, ele começa um pouquinho quando eu era pequeno, né? Acho que presente da minha própria avó, assim. Mas eu demorei um tempinho ainda, tipo, ia na igreja todo domingo, mas eu me converti mesmo na minha adolescência, ali com uns 15 anos. E eu acho que a partir desse momento a gente olhava para as histórias e lia, mas não parecia que elas, tipo, ouvia, mas parecia que não descia pro coração, né? Tipo, de certa forma, de meditar mesmo. Mas a partir da minha conversão veio, acho que, de certa forma, naturalmente, uma vontade de ler a Bíblia e de abrir o coração para ser moldado, né? Por aquilo que Jesus estava fazendo em mim. Só que tem um momento marcante que, mesmo depois da conversão, acho que foi engateando aos poucos, assim. Acho que no terceiro colegial foi o momento que mais me marcou, assim, que a minha rotina ficou extremamente pesada com curso técnico, cursinho pré-vestibular e muitas coisas. E, de certa forma, eu sentia que o Senhor estava me desafiando, pelo menos, a ler o Novo Testamento sequencialmente, assim, para que eu pudesse absorver. Eu acho que, mesmo com a rotina muito bagunçada, digamos assim, e cansativa, às vezes até dormindo, lendo a Bíblia, confesso, mas foi um período que o Senhor... Nunca, não é mesmo? Mas foi um período que o Senhor... Ele trouxe muito essa satisfação em você ler a palavra, em você meditar, que nem o salmista mesmo, ele expressa muitas vezes de prazer mesmo na palavra do Senhor. E acho que o meu versículo favorito é João 15:15, que Jesus está falando com seus discípulos e ele fala, eu não chamo mais de servos, tenho chamado de amigos, porque tudo que eu conheci de meu Pai tenho dado a conhecer a vocês. E eu gosto muito, em especial, porque ele traz esse relacionamento como amigo, sabe? E é uma das revelações que, assim, uma das minhas preferidas nesse sentido, porque ele chama seus discípulos de amigo, mas ele estava caminhando há muito tempo com eles, ensinando tudo que eles precisavam saber e presente, né, o tempo inteiro. Então isso é incrível. E ele morreu pelos seus amigos. Então todo aquele contexto de João 15 para mim é incrível. Sensacional. E aí, Gil? Cara, nossa, a Bíblia é muito especial para mim, tipo, tem tudo a ver com a minha conversão, assim, a Bíblia em si, né? Meus pais, nós não são não são evangélicos, né, ainda. Então, eu não cresci num ambiente onde a Bíblia era comum. Na minha casa, a família do meu pai era católica, na verdade,
Então, assim, era tipo a Bíblia aberta no Salmo 91 lá, é bem simbólico o negócio, né? Bem tradicional, assim. E eu lembro que quando eu era criança, assim, eu tentava entender por que a Bíblia existia e entender o que estava escrito, só que era uma Bíblia de Jerusalém que tinha na minha casa, então uma linguagem bem arcaica, assim, eu tentava ler, eu ficava, mas nada faz sentido, por que isso existe? O que esse livro significa? Lendo a Bíblia de Jerusalém. E aí, na adolescência, no período, né, que a gente começa a questionar tudo, eu já não ia na missa com a minha avó, porque eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo. E aí eu tentei buscar dentro daquele contexto uma explicação, alguém que conseguisse me ensinar, mas eu não conseguia achar. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu tenho vários irmãos, né? Um dos meus irmãos mais velhos, ele se casou com uma moça adventista e ele se tornou adventista também. E aí quando meu sobrinho nasceu, eu comecei a ir no sábado na casa deles para ajudar a cuidar do meu sobrinho. Eu comecei a frequentar a igreja com eles. E foi quando Deus começou a quebrar meu coração, assim. Mas ainda assim era muito chocante para mim. Eu me lembro, assim, da primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, que eu falei, caraca, todo mundo tem Bíblia. Todo mundo traz a Bíblia pra igreja. Todo domingo, no caso era sábado, né? Tipo, que absurdo. Todo mundo pega a Bíblia e leva. E, meu Deus, cada um tem a sua. Caraca, personalizada inteira, tipo, ainda, inteira, só pra você. E aí, eu ficava muito chocada, assim. Daí, beleza, eu ganhei minha primeira Bíblia da sogra do meu irmão, quando eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu era muito curiosa, era uma NTLH, uma Bíblia para meninas. E aí eu falei assim, eu nunca vi nada falando na igreja sobre mulher, deixa eu ver. Daí eu fui no índice da Bíblia, nome de mulher aqui. Daí eu vi Esther. Falei, legal, vou ler. Eu lembro que era na noite de Natal, que eu ganhei de Natal. Daí antes de dormir, eu vi o livro de Esther. Eu sempre, caraca, que loucura ter uma mulher na Bíblia. E ela é tipo a personagem principal de uma história. Foi muito incrível, assim, pra mim, a descoberta da palavra. E aí eu comecei a trabalhar no sábado, parei de ir na igreja com meu irmão, só que aí eu comecei a estudar num novo colégio, onde eu conheci um pessoal que frequentava a Bíblia. Então eu me converti de verdade, entreguei a minha vida a Jesus. E aí eu fui num culto de adolescentes lá. Daí lá explodiu minha cabeça, porque eu cheguei assim, não era só todo mundo que tinha Bíblia, era todo mundo da minha idade, adolescentes. Eu ficava muito chocada. Eu lembro que eu cheguei no culto e falei assim, meu Deus, todo mundo da minha idade tem Bíblia aqui. E eles entendem o que está escrito. Meu Deus, o mais interessante, eles entendem o que está escrito. E tá fazendo sentido o negócio na cabeça deles. E eu lembro que quando o pastor começou, era o pastor Lelo que estava pregando, lembro até hoje, e ele estava pregando sobre o fruto do Espírito, ele estava pregando sobre paz. Dele explicando a passagem de Gálatas, que fala do fruto do Espírito e tal. E eu lembro que eu tava muito chocada. Eu tava assim, eu não acredito que ele tá falando o que tá escrito aqui. Que ele tá explicando o que tá escrito na Bíblia. E eu tô entendendo. Meu Deus! Que absurdo. Minha cabeça tava assim... Tava, caraca, eu posso entender a Bíblia. Eu posso compreender o que tá escrito aqui. Eu posso conhecer Deus na palavra. Tipo, era muito chocante pra mim, assim. Claro que eu não tinha o entendimento de tudo isso que eu tô falando, mas... simplesmente o fato de eu conseguir compreender naquela idade e conhecer pessoas da minha idade, na adolescência, tão jovens que estavam entendendo, que estavam buscando conhecer e viver isso de verdade, era muito incrível para mim. Foi uma grande revelação, assim. E aí eu entrei na vida de Jesus, né? Comecei a ler a Bíblia na minha casa e continua. Até hoje é a forma que Deus mais fala comigo, né? Através da Bíblia. E até hoje eu fico chocada, assim, às vezes eu me pego lendo a Bíblia, assim, Deus fala coisas e eu fico, caraca, que massa, assim, sempre tento me lembrar desse sentimento que eu tive quando eu era adolescente, eu posso entender a Bíblia, assim, pela graça de Deus, o Senhor me deu algo que eu posso conhecer Ele, compreender, é muito louco, assim, essa é a minha história com a palavra, assim, fez muita diferença, assim, acho que com certeza... o quão incrível a Bíblia foi um grande fator para eu ter entregue minha vida a Jesus, me convertido e tudo mais.
Nossa, isso que você falou me lembrou de um trabalho na faculdade que eu fiz um trabalho sobre a Bíblia, né, em publicidade. Quando eu estava fazendo esse trabalho e apresentei o trecho da Bíblia, expliquei o que estava escrito, uma moça falou: Isso é permitido? Eu falei: O quê? Lê a Bíblia. Eu falei: Ué? Eu falei: Lê, claro que é permitido, você pode ler, tá aqui a Bíblia. Aí eu fiz o trabalho e tal em publicidade, eu estava com os meus 20 anos lá, e a pessoa questionando, eu falei: Mas moça, você nunca leu a Bíblia? Não, é proibido. Eu fiquei: Proibido ler a Bíblia agora. Então eu achei muito, muito curioso isso. Isso que Tem você falou muita realmente gente que é algo acha que é distante, proibido, né? sério. Uhum. Não, ninguém pode ler, porque é muito difícil de entender, é muito complicado, não sei, mas é uma coisa muito diferente que eu vivenciei e falei: Mas tá aqui, é só ler. Tem gente que aprendeu, né, em movimentos religiosos que você lendo a Bíblia você ficava doido. Então, isso acabou atrapalhando a vida de muita gente que pensava dessa maneira, né? Puxa, mas não se deve ler a Bíblia, não se pode ler a Bíblia. Ou que você não tem sabedoria o suficiente. Você não pode ler porque você, no caso que meu pai falava, ou que a gente tinha na minha família era: mas você não estudou tanto quanto o padre, você não vai conseguir entender, você não pode ler, porque você vai entender tudo errado, se não estudou igual ele. E a preocupação de ficar fanático e tudo mais, tem tudo isso. A minha experiência tem um pouco disso também, porque eu me converti bem novo, né? Eu tinha 16 anos de idade para 17, mas assim, eu frequentava a igreja tradicional, na minha casa não tinha Bíblia, e o cristianismo tradicional não ensinava a Bíblia. A gente tinha encontro de jovens que eu frequentava e a gente só ia lá se divertir, fazer jogos e tudo mais, mas não tinha uma exposição da palavra de Deus. Até que eu fui para Portugal, foi num período difícil que a gente viveu aqui no Brasil, foi o período do congelamento de preços do atual, na época era o José Sarney, o presidente, e minha família decidiu a gente sair do Brasil. E aí eu fui para Portugal, e em Portugal eu me senti muito sozinho, né? Cultura diferente, tudo mais. Até que minha família acabou sendo convidada para uma igreja, começou a frequentar e minha mãe me disse: você tem que ir lá, tem muitos jovens e tal. E eu fui. Só que o primeiro contato que eu tive, isso daí foi muito legal, porque eu tinha interesse na Bíblia, só não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia em casa, não tinha nada. E o primeiro contato que eu tive foi a escola bíblica. Isso daí foi um impacto para mim, porque, puxa, todo mundo, foi a mesma coisa que a Júlia está falando, né? Todo mundo tá de Bíblia, que coisa maravilhosa, né? Só que eu compartilhava a Bíblia dos outros, né? Ainda não tinha a minha Bíblia, em casa não tinha Bíblia. Até que eu ganhei uma Bíblia. Nossa, aquilo foi, para mim, foi o máximo. Puxa, eu vou ter a minha Bíblia, eu vou poder ler a Bíblia. E eu lia, mas é lógico, como uma pessoa que tem primeiro contato com a Bíblia, você fica meio perdido, né? Por onde começo, o que eu tenho que ler? Você vai tentando, né? Às vezes você se acha, às vezes não. Mas uma coisa interessante é que num acampamento que eu me converti, o impacto da palavra foi muito forte na minha vida. E eu comecei a caminhar com um grupo, eu ainda não era universitário, mas eu comecei a caminhar com um grupo universitário de estudantes cristãos, né? Aqui no Brasil é ABU, né? Lá em Portugal é GBU, né? O Grupo Bíblico Universitário. E aquela turma foi praticamente quem me discipulou, né? E eu tive um apego muito forte. Agora, o interessante é que, devido a esse apego, essa visão que Deus me deu, eu sofri perseguição, infelizmente, dentro da minha família mesmo, né? Meus pais não entenderam, houve fofocas, pessoas usadas pelo inimigo para tentar me parar. E minha mãe muito preocupada, porque eu estava frequentando direto o grupo, ela não conhecia, ela achava que aquilo não ia fazer bem para mim. E eu, diante desse dilema, acabei indo mais me dedicar à leitura, porque eu dizia: Deus, eu preciso de uma saída, o que eu faço? Então eu trancava a porta do meu quarto e ficava horas lendo a Bíblia. E aquilo para mim foi Não uma deu certo o construção. boicote. Não deu certo, ele foi o efeito contrário. Né? Se eles estavam com medo de eu ficar fanático, eles achavam que fiquei mais fanático ainda, porque eu estava me dedicando cada vez mais à leitura. E isso, né, tem algum tempo aí que eu poderia ficar contando de história, mas para resumir, né, foi um tempo muito valioso. O quanto eu cresci, abri os meus olhos e moldou
a minha vida, meu caráter, o jeito de eu pensar, o jeito de eu querer, desejar as coisas para mim, né, o que me levou até ao ministério, porque depois eu vi Deus estava me chamando para o ministério, e foi uma coisa tremenda também na palavra de Deus. Que legal. E você, pastor, tem algum versículo favorito, algo que tocou muito ao seu coração? Eu fiquei muito curiosa para saber. Olha, eu acho que é um versículo bem, né, digamos assim, bem básico, mas assim, que foi um dos primeiros que me impactou no Sermão do Monte, Jesus dizendo, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo para mim foi uma promessa de Deus que foi se cumprindo ao longo de toda a vida, né? Então, esse é um dos versículos mais preciosos para mim. É tão comum, né? Todo mundo conhece esse texto lá em Mateus, mas para mim isso foi uma marca na minha vida. Foi muito pessoal. Sensacional. E você, Ju, você não falou o seu texto favorito, agora eu quero ouvir. Puxa, tem vários, mas eu acho que o que mais sempre fala comigo é em Efésios 1, peraí, aqui, ó. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Essa versão aqui é meio difícil, né? Que é a meio do século XXI, mas que ele fala que Efésios 1, 4 e 5, que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Fala muito ao meu coração. Sim, já ouvi você falar bastante desse versículo. Então, gente, agora quero entender qual a relevância da Bíblia e da palavra de Deus que nós temos aqui, estamos conversando sobre, para a academia. Né? Eu realmente já ouvi muito professores falando que é só um documento histórico e tal, em que eles, né, leem e estudam, mas realmente sem a revelação do Espírito é só papel. Você só está ali lendo e pode fazer várias analogias, estudar aqui, estudar lá. Mas qual a relevância disso para esse ambiente universitário? Qual a relevância da Bíblia para o ambiente universitário, para a academia? Como que vocês veem isso? Nossa, é uma pergunta bem boa, assim. E eu acho que cada um pensa alguma coisa diferente, mas a que me vem à mente inicialmente é tipo os cristãos vivendo a palavra, sabe? No sentido de, por exemplo, um dos mandamentos de Jesus do amor ao próximo, que se estende principalmente a inimigos, pessoas que muitas vezes, às vezes a gente nem concorda com o estilo de vida, Jesus nos ensina a amar essas pessoas. Então, o amor de Jesus que a gente recebeu, né, que nos transformou, ele continua constrangindo as pessoas. Até é muito legal na universidade que as ações evangelísticas e muitas coisas assim chocam as pessoas, né? Porque elas não estão acostumadas a, tipo, vamos supor, a gente teve uma ação lá que chamava Vivendo Atos. E nessa ação, às vezes a gente, sei lá, dava doce para as pessoas ou e falava de Jesus de certa forma, abraçava as pessoas ou até mesmo pagava o café para a pessoa de trás da fila, muitas coisas assim, e às vezes as pessoas não entendiam, cara, tipo, por que você estava fazendo isso de graça? E aí a pessoa explicava, né, o porquê que ela estava fazendo aquilo e aproveitava a oportunidade para de alguma forma pregar, né, digamos assim. Então, essa eu acho que é uma das coisas que eu acho que até tem um pouco no devocional de viver a palavra, que eu acho que na universidade a gente carece de cristãos assim, sabe? Não cristãos 007 que ficam escondidos ali, né? Acho que já teve em outra. Sim, a gente conversou sobre isso na primeira live. Os cristãos 007, que ninguém sabe que é, só descobre quando ele fala, eu sou crente. Ué. Bem isso. Cara, eu acho que também é uma porta de entrada, assim, né? Eu achei muito real isso que o Amor falou, tipo... Nossa, eu percebi que eu tô falando muito tipo, desculpa, galera.
tô me controlando. Enfim, eu acho que a gente, com certeza, o impacto de viver a palavra é absurdo, né? O que mais importa. Mas também a Bíblia em si, eu acho que é uma grande porta de entrada para a gente poder conversar com as pessoas, né? Principalmente aquelas que são mais intelectualizadas, que gostam de estudar, porque além de ser um livro espiritual, né? Como a Jess falou, ele pode ser estudado, né? E eu acho que pelo fato dele ser interessante em si mesmo, né? Quando a gente vai falar, falo bastante com a Jess sobre a linguística, sobre como a interpretação da Bíblia é muito complexa, é muito bonita, todas as poesias e tal. Eu acho isso uma grande porta de entrada, assim, para você conseguir conversar com as pessoas. Tipo, você já percebeu, você gosta de poesia, né? Você já percebeu que essa poesia que é muito perfeita, absurda, tão perfeita que não pode ter sido feita por um ser humano, meninos. Olha só. Só pode ser Sim. Deus que fez um negócio desse. Faz todo sentido isso, Ju. Inclusive, até mesmo já estudamos bastante dentro da universidade os salmos, os trechos. Eu levo para os estudantes, para eles poderem trabalhar, porque é uma estrutura de poesia complicada. E eles falam, nossa, achei que era super simples. Eu falei, tá, não é não. Então é tão complicado que você fala, nossa, que interessante, isso está aqui na Bíblia, você não leu a Bíblia, você nem faz ideia de que isso existia aqui dentro. Então é uma coisa muito interessante, Ju, isso, porque acontece com bastante frequência. Fora que dentro da minha área de literatura e linguística, a gente tem muitos livros que fazem, que reutilizam histórias bíblicas, né? Machado de Assis é um que vive pegando, mas enfim, que pegou muitas histórias que são recontadas, que são refeitas, que são administradas no filme novamente e tem uma nova visão. Então, realmente, a universidade usa e abusa de todas as histórias bíblicas, principalmente ultimamente mais do Apocalipse, né? mas ela realmente faz muito uso das coisas que estão dentro da Bíblia. Então eles sabem que está lá. E muitos alunos às vezes nem sabem. Eu visitei uma colega que ela tinha um quadro com o versículo de amor de 1 Coríntios. E daí estava lá o versículo. E daí eu falei, isso é da Bíblia dela? Não, é de uma música famosa. Daí eu falei, é da Bíblia. Aí ela ficou, não, essa pessoa, eu falei, essa pessoa pegou um poema, o trecho da Bíblia e misturou e fez uma música. Ela, nossa, sério, que esse trecho é da Bíblia? Falei, oxe, Jesus. Mas eu achei muito interessante esse ponto. Algo mais que você queira falar e pontuar, já? Não, acho que essa é uma das coisas que eu mais acho interessantes, assim, de fazer na universidade, de questionar as pessoas, e aí, você já leu a Bíblia? Sabe como? Então, o que você acha? Eu gosto de ouvir o que as pessoas acham da Bíblia e depois conversar com elas sobre, assim. Muito bom, muito bom. E aí, pastor? Então, eu vou até... quando eu li essa pergunta, achei ela tão fascinante, porque a gente pensa muito na importância da Bíblia no meio cristão, dentro da academia. Mas eu diria que a gente poderia refletir um pouco mais. A gente pode levar um pouquinho esse nível, pensar a importância da Bíblia na academia como um todo, porque ela pode contribuir com todas as ciências e o conhecimento, né? Mas é como eu falei, a academia, ela não pode ser só um ambiente de informação ou de discussão da informação. Ela tem que ser também o ambiente da formação. Por isso a Bíblia poderia ser estrutura para a formação do indivíduo em vários aspectos do conhecimento, vários. Ela cabe em todas as ciências. Agora, a grande questão, por que ela é mais debatida do que ela é trabalhada? Por que ela não contribui tanto da mesma maneira que ela é colocada em xeque? Porque nós talvez não estamos preparando professores para o futuro, como em algum tempo atrás não houve isso, que tivesse uma vivência na palavra de Deus. Quando os cristãos, eu digo assim, todos os cristãos, tá? Todos os cristãos tiverem mais vivência com a palavra de Deus, eles vão entender que a palavra de Deus, ela cabe em todos os aspectos da vida, mesmo que esteja falando de poesia, né? Ou esteja falando até de arquitetura, né? Porque o cristianismo e a história da palavra de Deus, ela é rica em vários aspectos. Agora, o que acontece que a academia deixou de lado?
Se a gente for ver a história das universidades, até a própria história da universidade em si, ela nasce no berço cristão. Tá? Eu fiquei chocado recentemente com uma notícia que Harvard colocou um capelão ateu para fazer capelania na universidade. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Esse conceito não faz nem sentido. É absurdo, totalmente absurdo. Como é que um capelão ateu... É o cúmulo. Isso é recente agora, né? Então, por que o capelão ateu? A justificativa é porque ele pode abraçar todo tipo de crença e ser uma pessoa que vá, vamos dizer assim, acolher qualquer tipo de indivíduo, né? Como se fosse inclusivo, o fato de ele ser ateu. É engraçado isso, é totalmente um absurdo, né? Porque a Bíblia ela não exclui pessoas, ela só simplesmente ela faz uma distinção entre uma vida que Deus preparou para nós vivemos e a vida que a gente se distanciou dele. E quem tomou essa distância fomos nós, não foi Deus, né? Então, assim, o que acontece é que não se fala, não se explica, não se põe, não se trabalha. Aí fica tudo no nível intelectual. Se a gente tivesse professores, né, acadêmicos, que eles trouxessem as suas experiências que tiveram com a palavra de Deus para o ambiente acadêmico, puxa vida, esse ambiente seria um ambiente de formação muito mais rico, muito mais proveitoso. Então, eu só estou falando isso como uma reflexão, né? A gente poderia pensar, puxa, o que nós vamos fazer para no futuro a gente encontrar mais profissionais formadores na área da educação que tenham essa vivência. A gente tem que começar nas bases, né? Nas igrejas. A importância da palavra de Deus lá na igreja local e na formação de todas as pessoas. Sim, é uma ação de humanidade ali. Muito interessante esse ponto. Não tinha pensado nisso não, mas valeu aqui, eu tô aprendendo e anotando. Realmente falta isso. E agora o que eu queria ter de vocês, porque estamos já caminhando para os últimos minutos do nosso tempo aqui, gostaria de uma mensagem de vocês para todos os que estão nos ouvindo aqui no Conexão Universitária, nos acompanhando na rádio, no Facebook, no YouTube, todas as plataformas, que vocês falassem algo, uma mensagem final para cada um deles que está nos ouvindo aqui, nos acompanhando. Então, vou pedir para cada um de vocês trazer uma mensagem agora. Deixa eu ver. Hammer, selecionei você. Estou começando sempre por você, né? Tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Pão Diário, da Jess, que tem organizado tudo. É realmente muito bom o espaço e as discussões. Tenho aprendido muito e acredito que muitas pessoas também. Então, acho que pegando do tema, eu acho que curiosidade muitas pessoas têm, né? Às vezes a gente ouve, pelo menos no Brasil, né? É comum a gente ouvir que as pessoas, quando você pergunta se a pessoa conhece Jesus, ela vai falar que conhece, mas é muito, digamos, superficial, né? Aquele Jesus que ela ouviu alguém contando, alguém falando, ouve desde pequeno ali, mais ou menos. E se você tem curiosidade, aproveite e vá na fonte e prove que a Bíblia é viva, que a Bíblia é real e que Deus fala com a gente. E a principal forma que Deus falou com nós, homens, foi através da sua palavra. E ele contribuiu para que ela nos alcançasse. Então, é basicamente isso. Vá na fonte. Vá na fonte. Muito bom, Hammer. Cara, eu ia falar mais ou menos o que o Hammer falou, dele já falou. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar e que eu recomendo para todos é não ignore as suas dúvidas, assim. Se você já é cristão, se você já ouviu falar muito sobre a Bíblia ou até já leu, não ignore, até porque o Senhor, ele se compadece da gente quando a gente tem dúvidas. Ele não é um professor bravo que fica bravo quando a gente tem dúvidas. Se até mesmo quando um discípulo dele duvidou que ele estava na frente dele, ele não brigou com o cara, ele chegou e falou: cara, você tá duvidando? Putz, cara, que pena, mas olha aqui. Olha Você tá aqui. duvidando? Poxa, tá aqui. Veja, toca. Sabe, você não precisava duvidar, mas como você tá duvidando, eu tô te mostrando. É verdade. E se Deus fez isso com uma dúvida
tão intensa quanto a própria ressurreição, quanto a própria promessa da vinda do Cristo, imagine se ele não vai ter paciência para responder a nossa dúvida sobre a palavra, né? Então, eu acho que a gente não precisa ter medo de colocar nossas dúvidas diante do Senhor e diante da igreja, de ir até pessoas mais experientes, de perguntar, mesmo que sejam coisas óbvias. Eu me lembro de quando eu me converti, que eu acho que eu perguntei para todos os pastores que eu conhecia o que era temor de Deus, porque eu não conseguia entender esse conceito. Eu tive muita dificuldade para entender. Não, mas é um conceito e eu perguntava para todo difícil. mundo, para todos os líderes, para todos os pastores que eu via, cara, o que é temor? E até que eu consegui entender. Então, assim, a gente tem que perguntar mesmo, e a igreja está aí para isso. Nós somos um corpo para que um dia todos consigamos chegar até a maturidade plena em Cristo, né? Até o conhecimento total de Deus, assim. Quer dizer, graças a Deus, isso nunca vai acontecer porque Deus é infinito, né? Mas, enfim. É isso aí, gente. Esse é o que eu queria falar. Obrigado, Gil. E aí, pastor? Legal. Primeiro, muito obrigado. Assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu digo que esse ambiente acadêmico ele não termina, né? A gente continua vivenciando ao longo da vida. Hoje, o conhecimento ele é riquíssimo e muito importante para todos os tipos de desenvolvimento de trabalhos que a gente tem. Ele está no nosso dia a dia, não tem mais como fugir de estar estudando e aprendendo, está sempre aprendendo. E o legal é o seguinte, né? É que a gente está tocando num ponto assim fundamental de estar trabalhando com esses estudantes e dizendo, não faça um intervalo na sua vida com relação à palavra de Deus. É muito importante você se dedicar, enquanto você está crescendo no conhecimento e na formação, você está colocando a palavra de Deus no meio disso tudo para construir essa malha que vai ser o teu desenvolvimento pessoal e vai dar resultados lá na frente. Eu digo para o pessoal o seguinte, hoje em dia não tem mais desculpa para a gente perder a oportunidade. Eu tive no passado lá um dos líderes do GBU, lá na época da minha conversão, ele falava que para ler bastava você pegar uma fila. Então ele carregava um livro de bolso em todo Nossa, lugar. excelente conselho. Ele, todo lugar tinha um livro de bolsa, ele ia pagar conta, ele ia fazer uma chamada telefônica, naquela época que você pegava fila até para um orelhão, né? Não é, acho que eles nem sabem o que é orelhão, essa turma aqui. Poxa, né? eu sei, cadê o orelhão? Sabe, né? Ainda Então, tem os orelhões espalhados pela cidade. de vez em quando você pinta um lá, né? Um museu. E naquela época até para ligação você tinha que pegar a fila, né? Então ele dizia assim, olha, poxa vida, tá aí uma oportunidade de a gente puxar o livro e ler, né? Ele incentivava muito a leitura. E leitura da Bíblia, ele é um excelente, ele é um grande conhecedor, é um missionário, conhecia muito da palavra de Deus. E eu digo assim, hoje tem essa ferramenta aqui, né? Que a gente pode trabalhar aqui os textos bíblicos de graça. Então você baixa o teu celular. E o melhor ainda, você diz assim, puxa, mas às vezes eu não tenho nem tempo de sentar para ler. Meu amigo, toca, né? Eu faço isso no carro. Meu Deus, é só você tocar e deixar ele toca hoje. Somos 100% indesculpáveis, né? Muito. Indesculpável. Tá jogando oportunidade pela janela. Você tem várias versões já interpretadas, lidas para você. Então você pode, eu estou no carro, eu estou fazendo trajetos de carro, é a primeira coisa, né? Conecto o celular e ligo lá para estar ouvindo. Você está de busão, põe o fone lá e aproveita o teu trajeto. Você tem oportunidades ao longo do dia. E se você tiver com o coração como o do salmista, então você vai fazer o teu tempo ficar muito mais precioso, né? Porque a palavra de Deus é que é preciosa. Então é isso. Muito obrigado. E Deus abençoe que a gente cresça muito e ver essa galera aí crescendo muito nessa área. Amém. Eu esqueci de agradecer. Obrigado, Jess, pelo convite. Obrigado, pessoal. Foi muito legal conversar com vocês. Estamos sempre aí. Gosto muito de conversar com todo mundo que vem aqui. É muito bom. Eu sempre aprendo bastante. Eu falei, meu Deus, tem que fazer um relatório de cada tempo que eu tenho com todos os convidados, porque é muito bom. Realmente eu aprendo muito. Então, eu quero agradecer a todos vocês por esse tempo aqui e que realmente vão surgir outros momentos para a gente conversar sobre outras temáticas, porque não para, né? Existem milhões, o conhecimento, né? É grande. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode conversar e certamente vou chamar vocês para outros momentos.
Então, muito obrigada por ter participado aqui conosco desse bate-papo do Conexão. Espero que, né, vocês acompanhem também outros momentos nossos aqui de bate-papo. Nosso bate-papo vai ao ar toda sexta-feira, ao meio-dia. Você pode ouvir o nosso programa ao meio-dia ou também na segunda-feira, 11 horas da noite. Olha lá, para os estudantes que estão saindo da faculdade, pode nos ouvir em plena segunda-feira na rádio lá do Pão Diário e acompanhar toda a programação. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui, até o final. Então, que Deus abençoe e a gente se vê no próximo Conexão Universitária aqui no Pão Diário. Tchau, pessoal. Tchau. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.